Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Por Greg Braden, editora Cultrix. Capítulo 3. O terceiro segredo. Bênção é libertação. Muito além dos conceitos de certo e errado, existe um campo. Eu o encontrarei lá. Dito por Rumi. Antigas tradições sugerem que a única diferença entre os anjos do céu e os anjos da terra é que os do céu se lembram de que são anjos. Quando amamos, muitas vezes fazemos isso com a abertura e a inocência de um anjo. É essa mesma abertura que possibilita a passagem da dor. É por causa da nossa inocência que sentimos tão profundamente sofrimento. De fato, se somos todos anjos, somos anjos muito poderosos. A nossa raiva e violência, como também o nosso amor e compaixão, certamente comprovam isso. Essas emoções mostram como podemos sentir intensamente e quanta energia positiva ou negativa podemos direcionar às coisas que produzem em nós sentimentos fortes. Quando vejo multidões enfurecidas nas ruas de qualquer país, matando e destruindo coisas que são muito importantes para elas, digo para mim mesmo, que anjos raivosos! Quer você acredite ou não que somos anjos, a realidade é que existe algo em nós que nos predispõe a sofrer emocionalmente de um modo sem paralelo em outras criaturas. Quando sofremos verdadeiramente, o poder da bênção é o segredo da cura. Às vezes, a vida questiona as crenças até das pessoas mais amorosas e piedosas. A respeito da sua fé em Deus depois da tragédia na escola número 1 em Bethlehem, em 2004, o arcebispo Canterbury disse: "Quando vemos toda a energia que as pessoas aplicam num ato de tanta maldade como esse, então sem dúvida sim, surge uma ponta de dúvida. Creio que não seria humano não reagir desse modo." Embora possamos acreditar que existam razões espirituais para as tragédias do mundo, ainda assim precisamos descobrir um modo de compreendê-las. Muitas vezes, a oração é o antídoto recomendado para amenizar a dor das atribulações. Quando os grandes mestres espirituais nos convidam a tratar as angústias da vida com oração, devemos fazer a pergunta óbvia: como fazer orações positivas quando estamos exasperados e feridos, só querendo que o nosso sofrimento cesse? A compreensão do modo como a oração opera responde exatamente a essa pergunta. Mais de 19 séculos antes de os cientistas ocidentais reconhecerem o campo de energia que une todas as coisas, sábios antigos e curandeiros nativos descreviam a teia da criação em palavras do seu tempo. Na tradição Hopi, por exemplo, o antigo canto da criação descreve um tempo em que as pessoas da Terra lembrarão que a energia feminina da mulher aranha é a teia que une o universo. Os sutras budistas falam de um lugar distante na morada celestial do grande deus Indra, onde tem origem a, entre aspas, rede maravilhosa que nos liga ao universo. Evidentemente, a ideia de uma força unificadora que mantém tudo interconectado era um tema comum. Se os antigos sabiam da existência do campo, é possível que também soubessem como usá-lo? Que segredos os nossos ancestrais conheciam no seu tempo que nós esquecemos do nosso? Preservada em textos, em tradições e em paredes de templos, os que nos precedem deixaram para nós nada menos que a descrição de um princípio quântico que estamos apenas começando a entender. Com essa descrição, recebemos instruções claras para introduzir na nossa vida as forças belas e impetuosas da oração descritas por São Francisco. A chave está num lugar que pode surpreendê-lo. O mistério do espaço intermediário. Há um poder que reside no nosso espaço, entre aspas, intermediário. Aquele instante sutil em que alguma coisa termina e a que se segue ainda não começou. Do nascimento e morte de galáxias ao início e fim de carreiras e relacionamentos, e mesmo na simplicidade da inspiração e expiração, a criação é a história de inícios e términos,
ciclos que começam e acabam, expandem e contraem, vivem e morrem. Seja qual for a escala, existe entre o início e o fim uma fração de tempo em que nenhum dos dois processos acontece inteiramente. É desse momento que surgem a magia e os milagres. No instante intermediário estão todas as possibilidades, e nenhuma foi ainda escolhida. Desse lugar recebemos o poder de curar o nosso corpo, de mudar a nossa vida e de trazer paz ao mundo. Todos os eventos nascem nesse momento mágico e poderoso. O mistério e as possibilidades do espaço que relaciona dois eventos são reverenciados há muito tempo nas tradições de sabedoria do passado. Tradições nativas da América do Norte, por exemplo, afirmam que 2 vezes por dia a Terra entra precisamente nesses reinos místicos. Encontramos um dos reinos imediatamente depois que o Sol desce na linha do horizonte, logo antes que a escuridão da noite chegue. O segundo reino ocorre logo antes que o Sol reapareça no horizonte, depois do período mais escuro da noite. Ambos são momentos crepusculares, nem completamente dia, nem totalmente noite. As tradições sugerem que é durante esse período que ocorre uma abertura em que verdades profundas podem ser compreendidas. Grandes curas podem ocorrer e as orações têm a sua maior força. O antropólogo Carlos Castaneda, em sua obra clássica A Separate Reality, chamou essa abertura de fenda entre os mundos e a descreveu como um ponto de acesso aos reinos invisíveis de espíritos, demônios e poder. Cientistas modernos admitem o poder desse lugar. Para eles, porém, trata-se menos de dia, noite e tempo e mais da matéria de que o mundo é feito. Da perspectiva de um cientista, o que vemos como um mundo sólido à nossa volta é tudo, menos sólido. Quando a sala de cinema local projeta uma imagem em movimento na tela à nossa frente, por exemplo, sabemos que a história que vemos é uma ilusão. O romance e a tragédia que nos emocionam profundamente são, na verdade, o resultado de muitos quadros imóveis projetados rapidamente, um depois do outro, para criar a sensação de uma história contínua. Enquanto os olhos veem as figuras isoladas, quadro a quadro, o cérebro agrupa naquilo que percebemos como um filme ininterrupto. A física quântica sugere que o mundo funciona da mesma forma. Por exemplo, o que vemos como o gol do futebol ou triplo axel de um praticante de patinação artística num programa esportivo numa tarde de domingo, em termos quânticos, é de fato uma série de eventos individuais que acontecem muito rápida e proximamente. Do mesmo modo que muitas imagens interligadas fazem um filme parecer real, a vida na realidade acontece como breves, minúsculas explosões de luz chamadas quanta. As quanta da vida acontecem tão rapidamente que, a menos que o cérebro seja treinado para operar de modo diferente, como em algumas formas de meditação, ele simplesmente efetua a média dos pulsos para criar a ação contínua que vemos como os esportes de domingo. Nessa explicação simplificada da vida, encontramos também o elemento fundamental para a nossa cura. Para que uma explosão de luz termine antes que a seguinte comece, deve haver, por definição, um momento intermediário. Nesse espaço, por um breve instante, existe um equilíbrio perfeito em que nada acontece, que são os eventos que levaram à explosão estão completos, e os novos eventos ainda não começaram. Nesse lugar de coisa nenhuma, todos os cenários de vida, morte, sofrimento, cura, guerra, paz existem como possibilidades e em potencial. Esse é o lugar onde sentimos e orações se tornam as matrizes da vida. É o estado emocional durante a oração que determina o tipo de matriz que criamos. Sabendo que o campo é um reflexo das nossas crenças interiores, precisamos encontrar um meio de limpar o nosso sofrimento e raiva antes de rezar. Se pensarmos sobre isso, veremos que faz muito sentido. Afinal, como podemos esperar que a mente de Deus reflita cura e paz se sentimos medo e sofrimento?
Assim, diante das fortes emoções de raiva, frustração, inveja e angústia, como podemos sentir alguma outra coisa para que as nossas orações tenham todo o seu vigor? Como podemos deter as emoções negativas enquanto entramos no poderoso espaço intermediário? Para responder a essa pergunta, inspiramo-nos novamente na sabedoria do passado. O campo de Rumi, além do julgamento. Não há dúvida quanto ao poder que os antigos autores dos manuscritos do Mar Morto atribuíam ao espaço intermediário. O Evangelho Essênio da Paz lembra-nos: no momento entre a inspiração e a expiração ocultam-se todos os mistérios. Como em outras tradições, as ordens mais elevadas dos ensinamentos essênios contêm instruções sobre o modo de usar o espaço intermediário como preparação para a oração. Especificamente, elas descrevem como podemos preparar a mente, o coração e o corpo antes de começar a rezar. Mesmo que seja por apenas um momento, somos convidados a criar uma experiência que suspende temporariamente os nossos julgamentos, medos e dores. Desse estado neutro, podemos oferecer a nossa oração inspirados pela força e pela clareza, e não pelo julgamento turvado que brota do sofrimento. Isso permite entrar no diálogo sagrado com a mente de Deus num estado de consciência que traz os maiores benefícios da oração para a nossa vida. Com palavras eloquentes e simples, o poeta Sufi Rumi nos convida a reunir-nos a ele nesse lugar neutro depois de tê-lo descoberto dentro de nós mesmos. Ele faz seu convite em duas afirmações breves, mas muito fortes. Muito além dos conceitos de certo e errado, existe um campo. Eu o encontrarei lá. Como chegamos a esse lugar quando a vida nos mostra um mundo que parece assustador e perigoso? As instruções são precisas. Bênção, o lubrificante emocional. Hoje encontramos a explicação para o campo além do certo, do errado de Rumi na sabedoria da bênção. Talvez, contrariamente à crença popular de que, ao abençoarmos alguma coisa, colocamos nela o nosso selo de aprovação, essa forma de bênção não contemporiza nem desestimula ou incentiva qualquer ação, circunstância ou evento. Ela não concorda nem discorda de qualquer ponto de vista. Simplesmente reconhece o que aconteceu. O ato de reconhecer sem julgar é a abertura que se possibilita que a cura se inicie. E a razão é esta: quando algo nos atinge tão seriamente que precisamos reagir, reprimir ou repelir, a nossa tendência é não dar atenção ao que sentimos. É assim que lidamos com muitas experiências. Isolamos a emoção que envolve o que experimentamos e a ocultamos nas profundezas do nosso íntimo para que não machuque ainda mais. Mas a dor não vai embora. Ela fica onde a depositamos. Então, no momento em que menos esperamos, ela encontra um modo de retornar à superfície, muitas vezes de uma forma que nunca escolheríamos. Isso é especialmente comum em pessoas que vivem episódios emocionalmente traumáticos que podem variar desde cenas em campos de batalha e estupro até abusos praticados contra crianças e violência doméstica. A fúria desproporcional que pode emergir nesses momentos muitas vezes encontra suas raízes no choque de uma experiência vivida na infância que não foi possível resolver quando aconteceu. Nesses casos, um comentário aparentemente inocente e espontâneo feito por alguém que prezamos ou por um colega de trabalho pode se tornar o gatilho que desperta esse sofrimento do passado. A nossa capacidade de reprimir é o mecanismo de defesa que nos permite prosseguir na vida, sem precisar lidar com o sofrimento imediato de algo que atinge os nossos sentidos e a nossa sensibilidade. Ao mesmo tempo, as emoções que foram criadas dentro de nós ainda estão presentes, embora enterradas. Tim Lawrence vê o reconhecimento do sofrimento como um passo desconfortável, mas necessário para a cura. É um processo de catarse emocional, diz ele, que dá à pessoa condições de superar o sentimento de ter sido tratada injustamente.
Alguns podem achar que o mecanismo de defesa de disfarçar o sofrimento funciona tão bem de fato que acreditam ter curado a experiência. Podem inclusive acreditar que esqueceram o que os fez sofrer inicialmente. O corpo, porém, não esquece. Estudos mostram que o DNA e as células do nosso corpo estão em comunicação direta com os sentimentos que temos com relação à nossa vida. Para cada sentimento, o corpo cria uma química semelhante. Com a libertação de hormônios auspiciosos à vida, como DHEA, ou danosos à vida, como o cortisol, nós sentimos literalmente o que pode ser chamado de química do amor e química do ódio. Sabemos intuitivamente que isso é verdade porque percebemos que a alegria e a estima têm uma influência positiva sobre o nosso corpo, fazendo sentir-nos cheios de energia e mais leves, ao passo que o ódio e o medo têm um efeito contrário. Algumas tradições holísticas sugerem, inclusive, que doenças como o câncer são expressões de raiva, ressentimento e culpa não resolvidos que emergem de partes do nosso corpo onde foram depositados anos antes. Embora talvez não possamos provar isso cientificamente no momento, a correlação entre o trauma emocional e os órgãos a ele associados existe claramente e merece mais estudo. Com essa compreensão em mente, parece que negligenciar as coisas que nos causam sofrimento pode ter efeitos prolongados que não nos interessam absolutamente. Faz sentido encontrar uma maneira de transformar algo que nos causa sofrimento numa nova experiência que nos seja proveitosa. Podemos fazer isso dando-nos conta desse algo e permitindo que se movimente através do corpo. É aqui que a bênção entra no processo de cura. Definição de bênção. A bênção pode ser descrita como uma qualidade do pensamento, sentimento ou emoção que nos permite redefinir os nossos sentimentos sobre algo que está nos fazendo sofrer no momento ou que nos fez sofrer no passado. Expresso de outra forma, a bênção é o lubrificante que libera as nossas emoções perniciosas, abrindo-nos para uma cura maior, em vez de manter nossas emoções presas e não resolvidas dentro do corpo. Para lubrificar nossas emoções, precisamos reconhecer, abençoar todos os aspectos dessas coisas dolorosas, quem sofre, a causa do sofrimento e os que testemunham os efeitos. Nesse ponto de qualquer discussão sobre o que é bênção, em geral sinto que é importante deixar muito claro o que não é bênção. Quando abençoamos alguém que nos fez sofrer, é evidente que não estamos sugerindo que está tudo bem com relação ao acontecido ou que gostaríamos que voltasse a acontecer. A bênção não justifica nem desculpa qualquer atrocidade ou ato de violência. Não fixa um selo de aprovação num evento pernicioso, nem sugere que optaríamos por repeti-lo. O que a bênção faz é libertar-nos das experiências dolorosas. Ela reconhece que aqueles eventos, sejam quais forem, ocorreram. Quando fazemos isso, os sentimentos sobre as experiências se movimentam através do corpo em vez de ficar presos nele. Assim, a bênção é a chave para chegar ao campo além do certo e do errado de Rumi. A bênção é a chave que dá acesso ao espaço intermediário. Ela suspende temporariamente o sofrimento por um tempo suficiente para que possamos substituí-lo por outro sentimento. Pelo ato de abençoar, você assume o poder de liberar os sofrimentos mais profundos da vida e os sentimentos não resolvidos. A bênção faz isso sem que precisemos ir às origens desses sentimentos, sem que precisemos reviver o sofrimento repetidas vezes para chegar às suas raízes, ou que empreendamos uma busca incessante para entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Conquanto essas alternativas possam dar resultado até certo ponto, e para algumas pessoas, o simples ato de abençoar lhe dá o poder de mudar a sua vida sem necessidade de nenhuma outra habilidade além da que você já tem dentro de si mesmo. E faz isso no tempo de um batimento cardíaco, você sabia? Quando podemos fazer as nossas escolhas e oferecer as nossas orações no espaço de força e clareza, e não da fraqueza que resulta da raiva e da dor, algo maravilhoso começa a acontecer. Parece muito simples para que possa produzir efeito?
Essa ferramenta poderosa pode ser tão simples ou tão complicada quanto queiramos que seja. A razão por que a bênção funciona tão bem é muito fácil de entender. É impossível julgar alguma coisa ao mesmo tempo em que a abençoamos. A mente não nos permite fazer as duas coisas de uma só vez. Eu o convido a tentar realizar o processo de abençoar seguindo as instruções apresentadas nas próximas páginas. Pense numa pessoa, lugar ou experiência que lhe causou sofrimento no passado e aplique o procedimento. Você se surpreenderá com o poder, a eficácia e a simplicidade desse antigo segredo na bênção. Antes de abençoar. Há um pré-requisito a cumprir antes que você possa abençoar. Como preparação para aceitar a bênção em sua vida, você deve primeiro responder com toda sinceridade e honestidade a uma única pergunta. Você não precisa fazer isso formalmente ou diante de outra pessoa, a não ser que se sinta melhor procedendo assim. Essa pergunta é exclusivamente para você e o ajudará a perceber ainda mais onde está o seu condicionamento relacionado com os aspectos certo e errado da sua vida. A pergunta é a seguinte: estou preparado para ir além de uma reação visceral ou de uma antiga crença de que alguém deve pagar ou de que preciso me desforrar para reparar um erro? Em outras palavras, você está pronto para superar o tipo de pensamento que justifica prejudicar alguém porque você foi prejudicado? Se a resposta a essa pergunta for sim, então a bênção é para você e você gostará dos resultados que irá obter. Se a resposta for não, então é preciso descobrir por que você opta por prender-se a uma crença que o mantém preso ao sentimento que o leva justamente ao sofrimento que você está procurando curar. Na tradição da bênção, obviamente não existem respostas certas ou erradas a essa pergunta. Elas têm unicamente o objetivo de ajudá-lo a deixar muito claro onde você se encontra em seus processos de pensamento e o que espera alcançar por meio das suas crenças. A antiga chave. Embora o ato de abençoar pareça conflitar diretamente com as crenças de algumas tradições, ele também está em estreita sintonia com os ensinamentos dos grandes mestres espirituais do passado. Eu o apresento aqui porque descobri pessoalmente que ele guarda a chave das curas mais profundas para o maior número de pessoas no período de tempo mais curto. Os textos espirituais ocidentais que preservam grande parte da sabedoria da bênção foram editados ou, em alguns casos, totalmente suprimidos. Atualmente, precisamos rebuscar antigas técnicas preservadas nos livros bíblicos perdidos que foram descobertos na metade do século XX. Curiosamente, uma das melhores descrições do poder do não-julgamento está num dos mais controversos, o Evangelho de Tomé, que faz parte da biblioteca de Nag Hammadi. O ponto crucial dessa parte do Evangelho é um registro do que Jesus dizia aos que ele conheceu durante sua vida. É aqui que encontramos o relato de uma conversa que ele teve com os discípulos a respeito dos segredos da vida, da morte e da imortalidade. Respondendo a uma pergunta sobre o que podemos esperar como destino final, Jesus começa oferecendo chaves para o que ele chama de árvores da nossa existência, atributos de vida que são constantes e permanentes. Quem as conhecer, essas árvores, não provará a morte, ele diz. Uma dessas chaves é a capacidade de precaver-nos contra o julgamento. Na elegância familiar que frequentemente encontramos na verdadeira sabedoria, Jesus descreve o estado de consciência neutra, dizendo aos seus discípulos o que devem fazer para entrar no lugar de imortalidade que ele chama reino. Jesus diz: quando transformardes dois em um e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima igual ao de baixo, e quando fizerdes do masculino e do feminino uma só coisa, então entrareis no reino. Compreendemos imediatamente o que ele está dizendo. Só quando podemos ver além das diferenças que julgamos, isso é, quando eliminamos as polaridades que produziram a separação das coisas no passado, é que podemos criar para nós mesmos o estado de ser em que não provaremos a morte.
Quando podemos ir além do certo e do errado, do bem e do mal que a vida nos mostra, encontramos a nossa maior força para nos tornar mais do que as coisas que nos fizeram sofrer. Embora a mente saiba que essas coisas podem existir num nível, é o sentimento em nosso coração que fala ao campo da mente de Deus e cria. Como mestre curador, Jesus nos mostra assim como podemos transcender os nossos sofrimentos por meio da sabedoria do nosso coração. Apesar de outros ensinamentos sugerirem técnicas semelhantes, as descritas por Jesus talvez sejam as mais claras e concisas. Isso talvez se deva, em parte, às lições que ele assimilou durante seu aprendizado com outras tradições espirituais. Embora Tomé nos ofereça a essência dos ensinamentos de Jesus, as traduções modernas do seu evangelho nos deixam um pouco com a sensação de estarmos lendo no Reader's Digest, uma versão condensada de ideias que poderiam ser muito mais expandidas. Ofereço a seguir uma explicação mais desenvolvida do processo de bênção de Jesus, elaborada a partir de uma compilação dos seus ensinamentos e das pregações de outros mestres espirituais. As instruções. As traduções ocidentais da Bíblia empregam simplesmente o termo bendizer ou abençoar, sem dizer como fazer isso ou por que a prática é eficaz. Talvez as referências mais conhecidas nesse contexto sejam as passagens em que Jesus descreve aos seus discípulos as qualidades espirituais que lhes serão mais proveitosas neste mundo e no outro. Bendizei os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos difamam. Por mais estranhas que essas palavras possam parecer no mundo atual em que é fácil confundir justiça com revide, só posso imaginar como era espantoso esse modo de pensar 2000 anos atrás. Nas traduções editadas, vemos esse tema repetindo-se em graus diversos ao longo dos ensinamentos de Jesus. Na carta aos Romanos, por exemplo, as instruções referentes à reação que devemos ter ao sermos hostilizados deixam poucas dúvidas quanto à intenção da mensagem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Embora muitos ensinamentos de Jesus relacionados com a bênção fossem oferecidos para lidar com afrontas pessoais, físicas ou verbais, a ideia de abençoar também se estende à angústia que sentimos por saber que outras pessoas estão sendo ultrajadas. Quando alguma coisa dolorosa nos atinge, a dor emocional pode manifestar-se em 3 lugares. Embora um ou outro desses lugares sejam mais fáceis de identificar, nos 3 a bênção produz efeitos de grande eficácia. Esse é o poder da bênção. Ela nos leva muito além da velha armadilha de julgar certo ou errado o que aconteceu. Talvez você se pergunte, por que eu abençoaria justamente as coisas que me fazem sofrer? Essa é uma boa pergunta. Eu a fiz para mim mesmo anos atrás quando descobri o poder da bênção. A resposta é clara e até enganosamente simples. Temos 2 escolhas relacionadas com o nosso modo de lidar com os sofrimentos da vida. Podemos mascará-los e enterrá-los, deixando que aos poucos nos roubem as coisas que amamos até finalmente nos destruir, ou podemos aceitar a cura que vem com a aceitação das agruras da vida, vivendo saudáveis e revigorados. Pessoalmente, acredito que essa é a intenção da afirmação que encontramos no Evangelho de Tomé. Se fizerdes nascer o que está dentro de vós, ele vos salvará. Se não o fizerdes, ele vos destruirá. O desafio, bem como a recompensa, resultantes da aplicação desse princípio em vossa vida, podem resumir-se nas palavras de São Francisco. Ele diz a respeito da própria existência: foi fácil amar a Deus em tudo que era belo. As lições de um conhecimento mais profundo, porém, ensinaram-me a acolher Deus em todas as coisas. Isto é, tanto as experiências desagradáveis quanto as prazerosas. A escolha é nossa. Se escolhemos a cura, o caminho é a bênção. Quando tomamos a decisão de abençoar, deparamo-nos com 3 aspectos ou grupos de pessoas em cada situação que pedem para ser abençoadas. Embora sempre possa haver exceções, de modo geral devemos abençoar os que sofrem a causa do sofrimento e os que testemunham e são esquecidos. Descrevo cada grupo brevemente. Abençoar os que sofrem. Os primeiros a quem devemos dirigir a nossa bênção são evidentemente os que sofrem.
Em alguns casos, como nas tragédias do 11 de setembro e de Beslan, a distância entre nós e o que estão sofrendo de forma atroz pode ser enorme. Em outros, como uma promessa quebrada ou a traição da confiança de uma pessoa amada, o sofrimento pode estar em nosso próprio quintal, pois somos nós que estamos sofrendo. De qualquer modo, essa talvez seja a parte mais fácil do processo da bênção, abençoar aqueles que são o objeto do sofrimento. Abençoar o que causa o sofrimento. Para muitas pessoas, essa é a parte mais difícil. Para outras, entretanto, abençoar as pessoas ou as coisas que fazem sofrer, que nos causam dor e tiram de nós o que mais amamos, é uma atitude tão em sintonia com as tradições em que fomos educados que parece quase uma segunda natureza. É nesse ponto que o poder da bênção se torna muito real. Quando o encontramos dentro de nós mesmos para abençoar as pessoas e as coisas que nos ferem, nós nos renovamos. É preciso ser uma pessoa forte para elevar-se acima do certo e errado dos acontecimentos e dizer: hoje sou mais do que o sofrimento do meu passado. Conheço pessoas que me dizem: farei essa coisa de bênção só uma vez, quando não houver ninguém por perto, porque meus amigos jamais entenderiam esse modo de pensar. E se eu não gostar do que acontecer, voltarei a sentir ódio e inveja que me foram úteis no passado. Eu respondo: ótimo, uma vez é tudo o que é preciso. Sinto-me confiante em minha resposta porque tenho um motivo. No momento ou no instante em que abrimos a porta para uma possibilidade maior de bênção em nossa vida, mudamos internamente. Há uma transformação. Nessa mudança não podemos voltar atrás. E por que iríamos querer isso? Por que escolheríamos alimentar sentimentos que nos fazem sofrer ao longo do tempo se podemos nutrir os que nos curam? Quer tente uma vez e volte atrás ou não, você deve levar em consideração todos os aspectos da experiência para que a bênção seja eficaz, inclusive a bênção de pessoas, lugares e coisas pelos quais você sente aversão e o enfurecem. Abençoar os que testemunham o sofrimento. Essa é a parte da bênção mais fácil de negligenciar. Além da relação entre os que sofrem e os que causam o sofrimento, há os que observam e procuram compreender o que vem. Somos nós. Nós que não somos atingidos precisamos reconciliar o assassinato de civis e de crianças inocentes em tempos de guerra, a brutalidade contra as mulheres em muitas sociedades e as consequências de relacionamentos fracassados e de lares desfeitos. Embora seja fácil esquecer-nos de nós mesmos diante do sofrimento alheio, é também a nossa reação, os sentimentos que perduram, que foram a mensagem que enviamos para a mente de Deus depois de uma tragédia. Finalmente, é o modo como sentimos individual ou coletivamente que preenche o vazio na consciência depois de uma tragédia, em qualquer escala, desde a familiar até a global. Abençoe-nos em nosso testemunhar. Modelo de bênção. A chave para receber o presente da bênção é que ela deve ser dada. Primeiro, encontre um lugar reservado onde ninguém possa ouvi-lo. Em seguida, simplesmente diga em voz alta o que segue. Eu abençoo, entre aspas, diga o nome dos que estão sofrendo ou que sofreram. Depois, eu abençoo, entre aspas, diga o nome de quem ou do que causou esse sofrimento. Seja mais específico possível. Terceiro, eu abençoo a mim mesmo como testemunha. Continue abençoando. A minha experiência com o uso do modelo de bênção acima é que às vezes é preciso aplicá-lo uma ou duas vezes para que possa surtir efeito. A razão disso não é inesperada. Para sobreviver nesse mundo, todos nós aprendemos a confinar habilmente os nossos sofrimentos no nosso íntimo. Às vezes somos tão eficientes em mascarar os sentimentos sobre as nossas experiências que mesmo nós esquecemos onde os escondemos. Por favor, não desanime se tiver a impressão de que a sua bênção não está dando resultado nas primeiras tentativas. Talvez seja necessário várias repetições para penetrar na casca que você construiu para se proteger. Por isso, continue abençoando. Expresse a sua bênção em voz alta. Repita outra vez. Use nomes, organizações, pessoas e datas cada vez que identificar quem causou o sofrimento que você está abençoando. Quanto mais específico você for,
mais livre o acesso que você cria para a memória do sofrimento preservada pelo corpo. Repita a bênção até sentir no seu corpo um aquecimento que se expande a partir da boca do estômago. À medida que você continua, o calor aumenta e se espalha por todo o corpo. Não se surpreenda se você prorromper em lágrimas e soluços incontroláveis, pois é assim que a bênção liberta o nosso sofrimento e o dissipa. Quando a bênção se completa, o mundo parece diferente. Embora a causa do sofrimento persista, nós mudamos o modo como nos sentimos com relação a ele. Esse é o poder da bênção. É também o momento em que as palavras podem faltar-lhe. É algo que você precisa vivenciar pessoalmente para compreender. Conheço pessoas que descobriram o poder da bênção e agora bendizem tudo o que a vista capta. Desde o corpo de animais esmagados que estão, entre aspas, dormindo na beira das estradas, até cada fato noticiado com imagens na tela da televisão. Eles oferecem uma bênção em voz sussurrada várias vezes ao dia. Quando essas pessoas estão no meu carro e cruzamos com uma ambulância que vai ou volta de um hospital, ou mesmo quando alguém nos ultrapassa imprudentemente num trecho onde essa manobra é proibida numa estrada estreita da montanha, as bênçãos nelas são uma segunda natureza. É tão automático quanto dizer saúde quando brindamos. Não se surpreenda se descobrir que esses atos casuais de bênção começam a aparecer espontaneamente em sua vida. Perguntei na última sessão como podemos fazer orações positivas enquanto ainda estamos sob a influência de emoções negativas como dor, raiva, ódio e desejo de vingança. Um dos segredos das tradições de sabedoria é que a oração é mais eficaz quando nos preparamos como um ser inteiro, mente, corpo e espírito, para entrar numa conversa sagrada com a mente de Deus. Se o campo refletirá aquilo em que nos transformamos, então se tornará para nós mais importante do que nunca estar onde os nativos americanos chamam de um bom lugar quando rezamos para curar-nos do nosso sofrimento. O antigo dom de bem dizer prepara-nos para rezar num lugar de força e clareza, e não de fraqueza e incerteza. Embora as instruções possam ser úteis e interessantes, creio que às vezes os ensinamentos de sabedoria são transmitidos mais adequadamente como histórias. Quanto mais real for a história, mais o exemplo faz sentido. A história a seguir descreve a minha primeira experiência com a bênção numa época de perda pessoal. Embora ela possa empalidecer em comparação com os sofrimentos realmente grandes do mundo, foi a bênção que me ajudou a superar a perda de um amigo querido quando o fato aconteceu. Esse exemplo pode ajudar você também a lidar com as suas perdas. A bênção na perda. Alguns dos meus relacionamentos mais envolventes foram com animais. Durante uma semana, no início dos anos 90, eu estava ministrando um misto de seminário e retiro numa pousada no Monte Shasta, na Califórnia. Um gatinho preto que andava pela casa resolveu entrar no meu quarto e no meu coração, e não saiu mais. O meu novo amigo havia nascido 5 semanas antes de uma gata jovem que procriara pela primeira vez e não conseguia alimentar os filhotes. Quando os empregados da pousada descobriram o que havia acontecido, acharam que todos os gatinhos tinham morrido. Alguns dias depois, porém, aconteceu um pequeno milagre. A mamãe gato saiu do seu esconderijo carregando um montinho de ossos e pele que sobrevivera todo esse tempo sem comer. O pessoal começou imediatamente a alimentar o gatinho na tentativa de restituir-lhe a saúde. Percebendo sua força mágica e vontade inabalável de sobreviver, eles o chamaram de Merlin. Achando o meu quarto naquela noite, Merlin miou e ronronou na porta até que cedi ao meu impulso de cuidar de cada animal do planeta e o deixei entrar. Durante a semana do programa, ele dormiu comigo todas as noites e se sentou comigo todas as manhãs enquanto eu tomava café no quarto. Equilibrado na borda da pia do banheiro, ele me observava fazer a barba e caminhava pelos meus diapositivos de 35 milímetros, numa época anterior ao PowerPoint, enquanto eu os preparava para o dia seguinte. Todas as manhãs ele ficava na beirada da banheira enquanto eu tomava banho, apanhando com a boca gotas de água que saltavam do meu corpo. Depois de uma semana, Merlin e eu éramos bons amigos, e eu me vi totalmente apegado ao pequeno milagre cheio de vontade de viver.
Por uma série de sincronicidades que ocorreram em seguida, Merlin e eu fizemos uma longa viagem até a minha casa no deserto do Monte do Novo México, no deserto do norte do Novo México. Ele logo se tornou a minha família e nos 3 anos seguintes esteve comigo todas as noites, enquanto eu preparava o jantar e cochilava ao lado do meu antigo computador Apple, enquanto eu escrevia o meu primeiro livro. Certa noite, Merlin saiu, como fazia habitualmente naquele horário, e eu nunca mais o vi. Era o verão de 94, na semana em que um cometa enorme colidiu com Júpiter. Inicialmente pensei que ele saíra para dar uma volta e explorar o ambiente, como os gatos às vezes fazem, e que logo voltaria. Talvez ele se orientasse pelo deserto, acompanhando as linhas magnéticas da Terra, como fazem os pássaros e as baleias. Os mesmos campos que foram perturbados pelo estranho efeito de Júpiter sobre os campos magnéticos da Terra. Esses poderiam ter sofrido alterações e levado Merlin para outro lugar qualquer. Ou pode ter sido por centenas de outros motivos. O fato era que Merlin desaparecera. Passados 2 dias, comecei a procurá-lo. Não atendi chamadas telefônicas e não fiz absolutamente nada durante quase uma semana em que vasculhei os campos de Taos, no Novo México. Teria ele caído numa das armadilhas que os fazendeiros armavam para coiotes que caçavam as suas ovelhas? Talvez estivesse preso num antigo edifício ou num poço sem conseguir sair. Durante dias procurei em ninhos de corujas e examinei cada toca de texugo e esconderijo de coiote que pudesse encontrar. Por fim, parei de procurar Merlin e comecei a buscar vestígios dele. Sua pele ou sua coleira, todos os meus esforços foram inúteis. Certa manhã, ainda na cama, logo antes do nascer do sol, meio sonhando, meio acordado, pedi simplesmente um sinal. Eu precisava saber o que havia acontecido com o meu amigo. Antes mesmo de concluir o pedido em minha mente, aconteceu algo que jamais ocorrera antes e nunca voltou a se repetir desde então. Do sótão da minha casa, ouvi um som que vinha de fora, depois outro e mais outro. Em segundos, vindo de todas as direções, envolvendo totalmente a propriedade, ouvi o uivo inconfundível de coiotes, mais do que já ouvira em todos os anos em que residia naquele local. Durante o que pareceram minutos, eles uivaram e ganiram até que, tão repentinamente como haviam começado, silenciaram. As lágrimas corriam-me dos olhos enquanto eu dizia em voz alta: acho que Merlin não está mais comigo. Nesse momento, vi o que acontecera com o meu amigo. Eu sabia que os coiotes o haviam apanhado e que eu nunca mais o veria. Mais tarde, no mesmo dia, comecei a ver coiotes por toda a propriedade, em plena luz do dia. Eu certamente os vira no passado, mas antes eles sempre haviam aparecido depois do pôr do sol ou pouco antes do amanhecer. Nesse dia, eles estavam por toda parte, sozinhos, em grupos de 2 ou 3, filhotes com as famílias, todos vagueando pelos campos. Eis o motivo por que contei essa história. A perda de Merlin me fez sofrer. Na minha dor, eu poderia ter perseguido cada coiote, um a um, pensando: foi esse que pegou o meu amigo. Eu poderia ter empoleirado no alto de um celeiro com um rifle nas mãos e vingado a morte de Merlin até não deixar mais nenhum coiote em todo o vale. Eu poderia ter feito tudo isso e nada teria mudado. Merlin continuaria desaparecido. Eu não estava indignado com os coiotes, eu apenas sentia falta do meu amigo. Sentia falta de sua personalidade e dos sons engraçados que fazia quando tocaiava caça grossa com as mariposas na porta da tela à noite. Eu sentia falta do jeito como ele me olhava, de cabeça para baixo, deitado no frio assoalho de ladrilhos no verão. Naquela tarde comecei a dirigir pela estrada de saibro poeirenta que serpenteia pelo vale e cheguei à rodovia principal. Foi nessa ocasião que tive a minha primeira experiência de bênção. Subindo o vidro para que ninguém pudesse me ouvir, não havia ninguém a quilômetros de distância, de qualquer modo. Abençoei Merlin em sua passagem, agradecendo-lhe toda a alegria que ele trouxera para a minha vida. Essa foi a parte fácil. Em seguida comecei a abençoar os coiotes, especialmente aqueles que lhe tiraram a vida. Em poucos instantes comecei realmente a sentir uma espécie de estranha afinidade com eles. Eu soube que o que acontecera não era um ato intencional para me fazer sofrer. Eles simplesmente fizeram o que os coiotes fazem.
Abençoei a mim mesmo na tentativa de compreender por que a natureza às vezes parece tão cruel. No início nada parecia acontecer. Eu sentia tanto a perda que não conseguia deixar a bênção entrar. Depois de algumas repetições, porém, a mudança começou. A sensação começou com um calor no estômago que foi se intensificando à medida que se espalhava por todo o meu corpo. Com os olhos cheios de lágrimas, comecei a soluçar convulsivamente. Dirigi para o acostamento e fiz todo o possível para abençoar até esgotar todas as minhas energias. Eu soube que por aquele dia a bênção estava completa. O interessante com relação ao ato de abençoar é que o mundo não muda, nós é que mudamos. Em nossa disposição de conhecer e liberar o que nos causou sofrimento, o mundo parece diferente e nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais saudáveis. Curiosamente, depois da paz que celebrei com os coiotes naquele dia, embora eu os ouça à noite, nunca mais vi um deles sequer cruzar os limites da nossa propriedade. Entretanto, no ano passado, vi outro gato de uma raça diferente. Meu primeiro leão da montanha vivo. Ele passou por baixo da cerca e chegou ao meu quintal. Quando afastar-se não é o suficiente. Embora a história de Merlin possa parecer um exemplo insignificante, eu o ofereço porque é realmente profundamente pessoal. O princípio de abençoar que descrevi para Merlin produz efeitos com relação a qualquer sofrimento que você possa sentir, seja em âmbito local ou global. Tive recentemente a oportunidade de testar o poder da bênção por ocasião de um dos atos mais chocantes e horrendos que testemunhei como adulto. Como anteriormente ela foi o recurso que me permitiu manter a fé no mundo e me deu energia para prometer fazer deste mundo um lugar melhor do que este em que vivemos hoje. Senti o meu corpo ficar tenso em resposta ao que ouvira. Um civil americano que trabalhava no Iraque acabara de ser executado, a cabeça decepada e jogado à beira da estrada, sem nenhuma dignidade ou respeito que merecesse a vida humana em qualquer lugar do mundo. Eu estava na Europa, numa viagem para divulgar um livro, quando a CNN International noticiou o brutal assassinato. O âncora do jornal comentou que, embora as agências noticiosas em outras partes do mundo estivessem mostrando o vídeo e as fotografias para documentar o crime, a CNN optara por não fazê-lo. Em lugar das imagens reais, o repórter fez um relato detalhado do que ele tinha visto no vídeo. Como sou uma pessoa muito visual, para mim essa escolha talvez tenha sido ainda pior do que as próprias fotos. Enquanto eu ouvia a descrição verbal dos últimos segundos da vida desse homem, as imagens que se formavam na minha mente me deixavam profundamente perturbado, com a sensação de irrealidade que normalmente acompanha notícias que chocam a nossa sensibilidade. Uma das lições que aprendi com as desumanas execuções no Iraque, como também com as imagens que documentam guerras de qualquer época da história, é que o sofrimento e a perda intencional de vidas jamais podem ser compreendidos, realmente no sentido dicionarizado da palavra. É inútil pessoas racionais e amorosas sequer tentarem compreender as atrocidades que acompanham tais atos de guerra. Para isso, teríamos de nos colocar no lugar dos que estão no campo de batalha e pensar como eles pensam. Ao mesmo tempo, esses eventos passaram a fazer parte do nosso mundo. Eles são uma realidade que vem acontecendo. Sempre que pergunto à plateia quantas pessoas mudaram seus hábitos de assistir os noticiários, o número de mãos erguidas é revelador. Em cada plateia, sem exceção, é cada vez maior o número de pessoas que afirmam assistir menos às notícias ou que abandonaram definitivamente esse hábito. Em resposta à minha pergunta seguinte, por quê? Não querem mais que elas mesmas e suas famílias sejam bombardeadas por imagens de crueldade e sofrimento e pela sensação de que não há nada que possam fazer para mudar as coisas. Embora evitar as investidas diárias do terror nos noticiários possa proporcionar uma trégua, na melhor das hipóteses, ela é de curta duração. Acredite, eu já tentei. Descobri que, apesar de ser fácil mergulhar nas rotinas diárias da vida rural, numa pequena comunidade, de uma forma ou de outra, as informações sempre chegam a nós. Os acontecimentos do mundo continuam. Num determinado momento, detalhes de, entre aspas, grandes notícias chegam velozes na forma de perguntas como: você viu? Nananã? Por meio da comunicação verbal, de um artigo de revista ou das manchetes de um jornal, de repente, temos de encarar exatamente as situações que esperávamos evitar.
Quando nos deparamos com situações assim, o que podemos fazer? Simplesmente desviar a atenção não é a resposta. Embora não possamos mudar o que a vida nos apresenta, precisamos descobrir onde os fatos se encaixam para poder continuar. Quer sintamos o sofrimento do mundo ou a dor causada pela perda de pequenas coisas que amamos, o poder da bênção opera do mesmo modo. Vivi as minhas maiores experiências de bênção em momentos de perda. Da morte repentina do meu pai e da nossa relação não resolvida ao fim de 2 casamentos e a traição da confiança por parte dos que eram mais próximos. Posso partilhar o processo da bênção de um lugar de convicção porque sei que ela é eficaz. A minha oração é que ela traga resultados positivos também para você e se torne uma amiga em tempos de necessidade. Capítulo 4. O quarto segredo. A beleza transforma. A beleza é a eternidade contemplando a si mesma no espelho. Mas tu és a eternidade e tu és o espelho. Khalil Gibran. A beleza pode ser uma das experiências humanas menos compreendidas, porém é a mais intensa. Desde os primórdios da história conhecida, estivemos participando de uma longa, estranha e às vezes perigosa dança com as forças misteriosas. Relatos antigos das nossas tradições mais veneradas atribuem à queda de anjos do céu a incapacidade deles de resistir à beleza das mulheres recém-criadas da nossa espécie, as filhas do homem. Podemos ver na Bíblia que o profeta Enoque, uma das pedras angulares da primitiva igreja cristã, revela a identidade dos principais anjos, líderes de 200 outros que não conseguiram resistir à beleza da mulher terrestre. Com nomes como Samiasa, Ramuel e Turiel, esses, entre aspas, perfeitos, sabiam que coabitar com mulheres mortais significava violar as regras do cosmos. Para eles, porém, a experiência sensual que almejavam excedia o risco de perder a imortalidade. Nas tradições bíblicas posteriores, foi a beleza de uma mulher, Dalila, que levou ao amor, à confiança, à traição e finalmente à morte de Sansão, um dos homens mais fortes da terra. A história é a história da nossa relação com a beleza, seu poder e fascinação, as distâncias que percorremos no seu encalço, ao nosso anseio de alcançá-la, as tentativas de apanhá-la e a crença de que podemos de algum modo dominá-la. No decorrer de todo esse tempo, estivemos sendo sempre pressionados para definir a qualidade mais elusiva da experiência humana. O que é beleza exatamente? O mistério da beleza. A beleza tem significados diferentes para pessoas diferentes. Quando pedimos que a definam, quase sempre as respostas se baseiam na experiência pessoal, o que ela significa para elas na sua vida. Para um cientista, a beleza pode apresentar-se na forma de uma solução elegante para uma equação matemática. Um fotógrafo, por sua vez, pode ver a beleza no surpreendente contraste entre luz e sombras num enquadramento. Albert Einstein via a beleza como expressão de uma ordem superior na criação, afirmando, por exemplo, que a música de Mozart é tão pura e bela que a vejo como um reflexo da beleza interior do universo. É evidente que a experiência de cada pessoa com a beleza é singular e única. Por isso, há tantas definições para a experiência da beleza quantas são as pessoas que a vivem. Seja qual for a definição que lhe demos, como força, experiência, qualidade, julgamento ou percepção, o poder da beleza é real. Na presença dela, nós mudamos. Embora seja evidente que podemos não saber exatamente o que ela é, também é evidente que podemos aplicar o que sabemos sobre o poder da beleza para curar o sofrimento, a dor e o medo na nossa vida. Se, como as antigas tradições sustentavam, a beleza é uma força em si mesma, ela talvez seja a mais estranha das forças da natureza. Diferentemente da gravidade e do eletromagnetismo que podem existir conosco ou sem nós, o poder da beleza parece estar dormente até lhe darmos atenção. Embora ela possa muito bem ter o poder de mudar o mundo, esse poder está adormecido até que o despertemos. E nós somos os únicos que podem despertá-lo. Como a única forma de vida com o poder de experimentar a beleza, ele só é despertado quando o reconhecemos na nossa vida. Dessa perspectiva, a beleza é mais do que as coisas agradáveis aos nossos olhos. Ela é uma experiência do coração, da mente e da alma. A beleza vem na nossa disposição de ver a perfeição no que em geral chamamos de imperfeições da vida.
Embora a atração da confiança, por exemplo, possa nos decepcionar inicialmente, parte da decepção pode desaparecer quando consideramos que também nós podemos ter traído outras pessoas de maneira diferente em outros tempos. A beleza, nesse caso, está na compreensão dessas experiências que voltam para nós, às vezes das maneiras mais imprevisíveis. Para encontrar a beleza em cada experiência, talvez o nosso papel seja menos o de criá-la do que o de tomar consciência de que ela já está aí. A beleza está sempre presente em todas as coisas. Podemos encontrá-la inclusive em lugares onde acreditamos que ela jamais poderia estar. Nos momentos em que descemos às profundezas da alma em busca de força para dar novo sentido às coisas que mais nos fazem sofrer, descobrimos a imensa sabedoria transmitida pelos antigos mestres. Essa sabedoria nos lembra simplesmente de que a capacidade de enxergar a beleza é uma escolha. A escolha que nos apresenta em cada momento de cada dia é ater-nos exclusivamente ao que temos diante de nós no momento, por seus próprios méritos, sem comparar uma experiência com outra. É assim que plantamos as sementes na nossa consciência que se tornam os ímãs que atraem mais beleza para a nossa vida. Quando comparamos a nossa experiência real com uma vida do que acreditamos que a beleza deveria ser, acabamos vendo tudo o que conseguimos imaginar, menos a beleza do momento. A tradição dos navarros lembra-nos esse princípio numa frase simples: a beleza em que baseias a tua vida. Criamos cada um de nós o nosso próprio padrão e com ele mensuramos a beleza na nossa vida. A questão é o que você usa como padrão para medir o equilíbrio, o sucesso e o fracasso na sua vida. Qual é o seu termo de comparação para essa beleza? A beleza está onde a colocamos. No início era quase imperceptível. Andando com o nosso grupo numa praça do distrito histórico de Katmandu, eu me habituara com os encontrões e cotoveladas que sempre acontecem em espaços apinhados. Para acostumar o corpo às altitudes do Tibete, havíamos programado uma parada de 48 horas no interior do Nepal, num lugar situado a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar. Além de preparar-nos para o planalto tibetano, isso nos daria tempo para mergulhar nas tradições em torno de antigos templos hindus. Eu poderia ter facilmente ignorado o puxão que senti na barra das minhas calças de algodão. Por ser intencional, porém, dei-lhe atenção. Olhei instintivamente para baixo, procurando a origem do apelo. Eu não estava preparado para o que vi. Meus olhos encontraram o olhar intenso de um homem cujo rosto com barba rala mal passava dos meus joelhos. Ele parecia ao mesmo tempo intemporal e antigo, enquanto o vento quente ondulava seus longos e emaranhados fios de cabelo que misturavam-se com os tufos prateados da sua barba. A cinza branca que tradicionalmente cobre o corpo de um homem santo hindu grudara na umidade da sua pele, formando pequenas manchas. Por baixo estava um corpo negro, marcado e deformado, escurecido ainda mais por anos de exposição ao sol escaldante das alturas. Precisei de alguns instantes para entender o que os meus olhos viam. Ao procurar abaixo da cintura o lugar onde as pernas do homem deveriam estar, tudo o que vi foi a dobra solta de uma tanga suja arrastando no chão. No lugar das pernas havia um pedaço de tábua com rodinhas presas no lado de baixo. Encardida por anos de uso, a tábua rolante parecia ser seu único meio de locomoção. Assustado, dei um passo para trás. Sem desviar os olhos dos meus, o homem colocou lentamente as duas mãos no chão, manteve o equilíbrio sobre a prancha e empurrou-se habilmente na minha direção. Olhei ao redor para ver se alguém mais havia percebido o que eu via. Todos à minha volta pareciam totalmente alheios ao que estava acontecendo ali, ao lado deles. A visão da pobreza devastadora se tornara comum no decorrer da nossa viagem, e a primeira coisa que me ocorreu foi que o homem era um mendigo, pedindo esmola. O ato de mendigar é um procedimento aceitável em muitas tradições religiosas para as pessoas que se desvencilharam dos embaraços de casas, profissões e famílias para se dedicar à oração. Quando pus a mão no bolso à procura de alguma coisa, o homem se virou e apontou para o telhado de um antigo templo no lado oposto da praça. Acompanhando o gesto, vi-me diante da mais bela fachada de madeira de um antigo templo hindu.
Parcialmente escondida atrás de outras construções, ela era totalmente recoberta com estatuetas intricadamente detalhadas de milhares de deuses e deusas da tradição hindu. Se o homem coberto de cinzas não me tivesse mostrado, eu a teria perdido completamente. Como eu soube mais tarde, ela também guardava um elemento essencial para a compreensão da fé hinduísta. Quando eu quis entregar-lhe as cédulas, ele gesticulou com as mãos como se estivesse espantando uma mosca, acenando para que eu pusesse o dinheiro de volta no bolso. Ele não estava interessado em dinheiro. Virei-me por um instante a tempo de ver o nosso tradutor conduzindo o grupo em outra direção. Voltando-me novamente, percebi que o homem da prancha havia desaparecido. Procurando entre a multidão à minha frente, vi-o de relance no momento em que passava pelas pedras quentes do calçamento e se perdia entre a massa de turistas. Nunca mais tornei a vê-lo. Conto essa história para ilustrar um pouco. Como o homem me pareceu muito diferente, eu fiz um julgamento sobre ele e sobre quem ele era. Do seu corpo contorcido e desgastado foi a beleza do seu espírito que se sobressaiu naquele dia. Em vez de uma esmola, ele simplesmente queria partilhar alguma coisa comigo. Ele me mostrou uma parte do seu mundo que, de outra maneira, eu não teria visto. E ao fazer isso, deu-me uma lição sobre o meu julgamento. Demonstrou também que a beleza só se revela quando lhe damos condições para isso. É interessante como o universo nos traz lições quando menos as esperamos. Em geral, parece que elas chegam logo depois de passarmos por experiências intensas, como a testar-nos para ver se realmente aprendemos. Foi isso que aconteceu no Tibete. Poucos dias depois dessa ocorrência em Katmandu, nosso ônibus entrou numa aldeia nas montanhas e estacionou num antigo quartel militar que havia sido transformado em alojamento para viajantes. Um homem encurvado, de aspecto envelhecido, subiu no ônibus assim que paramos e pegou todos nós um tanto de surpresa. Observando-o, podíamos ver claramente que ele era velho, tinha apenas 2 ou 3 dentes e os olhos eram fortemente estrábicos. No começo, pensamos que poderia ser outro mendigo nas ruas. Mas quando alguém do grupo lhe ofereceu alguns ienes chineses, que é a moeda corrente local, ele recusou. Em vez disso, começou a retirar as malas mais pesadas de dentro do ônibus para nos poupar essa tarefa. Quando ele terminou de colocar cuidadosamente a última mala na calçada diante do alojamento, eu quis dar-lhe uma gratificação. Ele certamente havia merecido. As nossas malas pareciam ficar maiores e mais pesadas a cada cidade que visitávamos. Ele recusou novamente. Erguendo os olhos, abriu um sorriso enorme, virou-se e foi embora. Pronto. Tudo o que ele queria era que ficássemos satisfeitos com a sua aldeia e aproveitássemos o que ela tinha a oferecer. Ele não esperava nada em troca. A verdadeira surpresa aconteceu quando perguntei ao proprietário do albergue a respeito do funcionário que fora tão gentil. Ele informou que não havia empregado para ajudar com as malas. Esse homem era simplesmente alguém das ruas que casualmente estava na pousada quando chegamos e se ofereceu para ajudar. Novamente, a perfeição da beleza interior resplandeceu através das imperfeições desse homem e dos nossos julgamentos. Ele ofereceu um serviço amoroso, não pedindo nada em troca. Dessa vez, porém, todo o grupo teve a oportunidade de testemunhar o presente desse anjo do Tibete. Todos nós tendemos a reconhecer os caprichos da vida de vez em quando, especialmente nos outros, quando cruzam o nosso caminho. Se por acaso os vemos quando estamos sozinhos, podemos apenas dar uma olhada, sacudir os ombros e seguir adiante. Mas se estamos com outras pessoas, podemos fazer um breve comentário sobre o que vemos para amenizar os sentimentos embaraçosos sobre as esquisitices de outras pessoas. Então, embora possamos reconhecer as imperfeições, a pergunta é: tendemos a julgar qualquer coisa que seja menos do que perfeita e menos do que bela? Certo dia, eu estava parado num semáforo, num carro alugado, numa grande cidade onde todo tipo, forma e estilo de ser humano que você possa imaginar passava na rua. Fiquei totalmente cercado por pessoas durante a pequena eternidade que esperei até o sinal abrir. Nesse tempo, tive minha própria revisão particular de vida. Todos os novos estilos de corte de cabelo, do coletivo dos anos 90 ao retrô dos anos 60, arte corporal e piercing, ternos executivos, pastas, celulares e os últimos acessórios para skate.
Quem poderia querer mais diversidade concentrada num único lugar? Embora todos fossem bastante interessantes, um homem em particular chamou a minha atenção. Ele apresentava um distúrbio neuromuscular evidente que lhe dificultava controlar os braços e as pernas. Vestia um terno executivo carregando uma mochila e parecia estar indo ou saindo de um escritório. Enquanto ele esperava o semáforo abrir, a espera parecia ser tudo o que ele poderia fazer para manter o corpo sob controle e simplesmente ficar no mesmo lugar. Quando o sinal abriu, ele e todas as pessoas à sua volta cruzaram a rua. Como não acredito em acasos na vida, aproveitei a oportunidade da passagem desse homem bem na minha frente para observar-lhe o rosto. Os trajeitos da boca revelaram o esforço difícil e intencional que precisava fazer para completar cada passo. Os olhos eram focados e determinados. Para ele, apenas caminhar já era trabalho, e ele trabalhava duro. Quando ele desapareceu em meio à multidão no outro lado da rua, um sentimento de gratidão tomou conta de mim. Procurei imaginar como teria sido se esse homem não tivesse passado por ali nesse dia. Nesse instante, senti falta dele. Pensei no que ele me oferecera naqueles poucos segundos, a coragem que demonstrara com a sua determinação de se expor no mundo. Pensei como teriam sido vazios esses momentos da minha vida se ele não tivesse estado lá. Mas ele estivera. E com sua presença, aquele homem corajoso trouxe beleza ao meu dia. Algumas lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu agradecia a presença dele e dizia para mim mesmo: como tenho sorte por ter visto esse homem hoje. Convite para você mesmo fazer isso. Na próxima vez em que você estiver num lugar público, olhe discretamente para a multidão à sua volta. Observe uma pessoa, qualquer uma. Pergunte-se o que nessa pessoa o toca mais profundamente. Pode ser a inocência ou o sorriso dela. Como aconteceu com o homem que eu vi quando estava naquele carro alugado, talvez seja algo tão simples quanto o modo como esse indivíduo lida com os desafios da vida. Em seguida, feche os olhos e imagine como seria o seu dia se você não soubesse que essa pessoa esteve no seu mundo. Pense como esse momento teria sido vazio e como você sentiria falta dela. Você pode se surpreender com o impacto que um exercício tão simples, tão breve, pode exercer. Sinta-se profundamente agradecido e agradeça a presença da pessoa nesse momento e o que ela lhe ensinou sobre você mesmo. Como escolhermos ver? Além da beleza inspirada por um pôr do sol, pelo topo de uma montanha coberto de neve ou pelo trabalho de um artista preferido, há fontes de beleza que emanam simplesmente do significado que damos à nossa experiência. Nesses casos, é o modo como vemos a vida que cria a sensação de beleza dentro de nós. O nascimento de um ser humano é um exemplo perfeito dessa verdade. Testemunhar a chegada de uma nova vida nesse mundo é uma experiência mística e mágica para todos. Conhecer o resultado do trabalho de parto de uma mulher, porém, altera o que sentimos sobre o que vemos. Por apenas um momento, no entanto, se pudermos imaginar-nos chegando na Terra vindos de um mundo onde o milagre do nascimento é uma experiência desconhecida, testemunhar o processo inteiro poderá ser perturbador e até assustador. Sem o conhecimento prévio de que é assim que se faz nessa terra, para todos os efeitos, ao testemunhar o parto de uma nova vida, veríamos muitos dos mesmos sinais que acompanham a perda da vida no mundo. Num nascimento ocidental típico, começaríamos vendo uma mulher com muitas dores. Seu rosto mostraria contorções que se intensificariam com a proximidade da expulsão do feto. Sangue e água escorreriam do seu corpo. Como saberíamos que dois sinais externos de dor, que às vezes são sinônimos da morte, surgiria uma vida? Tudo é uma questão de sentido que damos à nossa experiência. Uma beleza estranha. O céu estava em chamas naquela noite. A rádio local mantinha uma programação de emergência, informando sobre estradas fechadas e procedimentos de evacuação e transmitindo comunicados de hora em hora sobre o avanço do fogo. Durante 2 dias e agora 2 noites, as florestas limítrofes como o deserto do centro-norte do Novo México queimavam como um fogo tão ardente que criava seus próprios ventos internos. Estes se aproximavam cada vez mais do pueblo mais antigo e continuamente habitado da América do Norte, o Taos Pueblo. Aproximando-me da cidade, uma densa névoa pendia
pensa no ar quente e pesado que ficara preso no vale. 2 dias antes, durante uma trovoada à tarde, um raio atingira os galhos e a vegetação seca do chão da floresta. Em instantes, as encostas acima de Towns estavam em chamas e o fogo espalhava-se em velocidade perigosa na direção dos povoados situados no sopé da montanha. Embora eu soubesse que a tarde chegava ao seu final, era impossível dizer a hora do dia pelo crepúsculo sombrio que cobria a região. Na segurança do meu carro, eu não conseguia tirar os olhos daquele cenário que exigia minha atenção na estrada. O clarão das chamas lançava um brilho incomum nas nuvens baixas, banhando tudo abaixo com tonalidades intensas e penetrantes de vermelho, rosa e laranja. Olhando o dorso das minhas mãos, ainda presas ao volante, percebi que as cores do céu eram tão fortes e ricas que mesmo o azulado das veias assumira as belas cores do fulgor. Imerso na experiência por um instante apenas, eu senti o que estava vendo, sem pensar nas consequências devastadoras que certamente resultariam quando o incêndio varresse as encostas. Contemplei a estranha beleza do fogo e fiquei maravilhado. Essas são as cores que há séculos os artistas tentam capturar em suas telas, e aqui elas estão pintadas através do céu como jamais poderiam ser reproduzidas por um ser humano. Quanta beleza, é uma beleza absoluta. De repente, o tom da voz do locutor passou de calma de transmissão de informações para a urgência da comunicação de novos acontecimentos. Os ventos mudaram e o fogo pode seguir em uma de duas direções. Ou ele continuará a assumir o vale na direção das residências no outro lado da montanha, ou virá na nossa direção para a cidade de Towns. Alertamos as pessoas da região leste da cidade para se prepararem para uma possível evacuação. A região leste da cidade é onde eu me encontro agora. Nesse momento, o fogo assumiu de imediato uma aparência totalmente diferente para mim. Na fração de tempo suficiente para ouvir uma frase curta, o incêndio passou do objeto de reverência e beleza à ameaça. Na medida em que eu agora percebia que ele punha em risco a vida das pessoas, cavalos, gado e outros animais que estavam no seu caminho. Isso era absolutamente aterrorizante. Comecei a pensar em toda a vida selvagem que normalmente fica encurralada em meio ao fogo devorador. Todos conhecemos histórias de corpos carbonizados de cervos, alces e habitantes menores da floresta que ficam desorientados com o caos que resulta no estalar das chamas, dos ventos quentes, do calor e da fumaça, e se perdem. Temos também histórias de bombeiros que, ao arriscarem-se para salvar a vida e a propriedade de outras pessoas, de repente ficam cercados pelas chamas quando o incêndio altera inesperadamente o seu curso e bloqueia as rotas de saída. Narro essa história por uma razão mais profunda do que simplesmente reverenciar a memória de todos os que trabalharam com tanta bravura e empenho para debelar o incêndio em Taos Pueblo em 2003. Para mim, esse incêndio reforçou um princípio que muitas tradições antigas e indígenas consideram como sagradas há séculos. Durante o tempo em que observei as chamas, o fogo em si não mudou. Ele continuava sendo o mesmo fogo que eu vira momentos antes, queimando abrasador, selvagem e livre. Eu é que mudei. Especificamente mudei a minha atitude com relação ao fogo. Num momento, vi as chamas como fonte de fascinação e beleza surpreendente. Poucos segundos depois, as mesmas chamas se tornaram fonte de ansiedade e, com toda a honestidade, de um grau não pequeno de medo. Se eu não ficasse sabendo que as labaredas que projetavam no céu acima das copas das árvores ameaçavam casas e vidas, com toda a probabilidade elas continuariam sendo um espetáculo de beleza. Mas a compreensão do que estava acontecendo mudou o meu modo de sentir o que eu via. Muitas pessoas relataram experiência semelhante ao assistir às imagens televisivas do acidente como o ônibus espacial Challenger ocorrido no leste da Flórida em 1986. Até entender o que estavam assistindo naquele dia, os espectadores viam nuvens brancas expandindo-se em grandes blocos sobre o Cabo Canaveral, contrastando com o azul escuro do céu do sul da Flórida como um belo espetáculo de fascinante tecnologia. Ao saber que alguma coisa dera terrivelmente errado, porém, e que toda a tripulação perdera a vida, as espessas nuvens brancas perderam sua beleza e se tornaram o símbolo sempre presente da dor e da perda de uma nação. O princípio é este: embora não tenhamos o poder de determinar o que acontece a cada momento, temos o poder de determinar os nossos sentimentos com relação ao que acontece.
Temos assim os meios para transformar até as experiências mais dolorosas numa sabedoria voltada para a vida que se torna a base da nossa cura. No período de uns breves segundos, enquanto observava o incêndio em Taos, eu mudara a minha experiência simplesmente modificando o modo como eu me sentia em relação a ela. O poder da beleza. Descobertas recentes na ciência ocidental somam-se atualmente a um conjunto cada vez maior de evidências segundo as quais beleza é um poder transformador. Muito mais do que apenas um adjetivo que descreve as cores de um pôr do sol ou de um arco-íris depois de uma chuva de verão, a beleza é uma experiência. Especificamente, a beleza é a nossa experiência. Acredita-se que os seres humanos sejam a única espécie da vida sobre a Terra que tem a capacidade de perceber a beleza no mundo ao seu redor e nas experiências da sua vida. Por meio da experiência de beleza, recebemos o poder de mudar os sentimentos que tem no nosso corpo. Os sentimentos, por sua vez, estão diretamente ligados ao mundo que está além do corpo. Os antigos acreditavam que o sentimento, especialmente a forma de sentimento que chamamos de oração, é a forma mais poderosa no universo. Como já vimos, sentimento e oração de fato influenciam diretamente a matéria física do nosso mundo. Assim, quando dizemos que a beleza tem o poder de mudar a nossa vida, não é exagero dizer que a mesma beleza também tem o poder de mudar o nosso mundo. Para isso, precisamos descobrir um modo de ver além da dor, do sofrimento e da aflição que o mundo está nos mostrando, e reconhecer a beleza que já existe em todas as coisas. Somente então liberaremos o potencial e o poder da oração na nossa vida. Encontrar a beleza onde outros não encontram. Para ajudar-nos na nossa busca da compreensão das coisas, grandes mestres do passado e também do presente nos atraem e entusiasmam como exemplos vivos. Alguns anos atrás, o mundo perdeu um desses mestres, Madre Teresa. Mãe, como os que estavam próximos dessa grande mulher a chamavam, andava pelas ruas próximas da sua residência em Calcutá, na Índia, e encontrava beleza onde poucas pessoas acreditavam que ela pudesse existir. Entre a sujeira do lixo e o monturo das sarjetas, entre o mau cheiro e a decomposição de restos de alimentos e de carcaças impossíveis de identificar nos becos, ela conseguia ver um amontoado de esterco no meio da rua. Nesse esterco, ela identificava o botão de uma flor. Nessa flor, ela via vida. E nessa vida, ela encontrava beleza nas ruas da cidade. Sem explicações, sem racionalizações e sem justificativas, mestres como Madre Teresa acreditavam que a beleza simplesmente existe. Ela já está aí. Ela está em todo lugar e sempre presente. A nossa missão é encontrar essa beleza. A vida é a nossa oportunidade de procurá-la e de fazer com que a beleza que descobrimos em todas as coisas, desde os sofrimentos mais profundos até as maiores alegrias, se torne o padrão ao qual confiamos a nossa vida e nós mesmos. Com sua vontade pura e determinação, Madre Teresa aplicou a elegância simples das suas crenças à vida e mudou para sempre o antigo estigma atribuído aos chamados intocáveis, as pessoas doentes e moribundas das ruas da Índia. Sem julgá-las, entre aspas, menos do que qualquer outra pessoa, ela e as suas irmãs de caridade voluntárias saíam todos os dias à procura daqueles que elas chamavam de filhos de Deus. Historicamente evitadas pela sociedade indiana e às vezes pela própria família, essas pessoas eram levadas aos hospitais fundados pelas irmãs para lá receberem dignidade e privacidade em suas últimas horas na Terra. As irmãs continuam sua missão até os dias de hoje. Fiz questão de visitar as suas instalações e encontrei mulheres desempenhando um trabalho de rara nobreza que poucas pessoas têm disposição ou força emocional para imitar. Elas são verdadeiros anjos que andam nesse mundo. Penso frequentemente nas irmãs e em Madre Teresa e sei que se elas conseguem encontrar beleza nas ruas de Calcutá, eu posso reconhecer a beleza que existe em qualquer lugar em que eu possa me encontrar. Este é o poder da beleza. A aplicação é clara, as instruções são precisas, a beleza que testemunhamos na nossa vida é o modelo do que se reflete no nosso mundo.
Na nossa era tecnológica de circuitos miniaturizados e de aparelhos computadorizados para ferver a nossa água, pode ser muito fácil negligenciar o poder que a beleza oferece à nossa vida. No contexto da compreensão quântica de um mundo em que as nossas crenças interiores se tornam o nosso mundo externo, que tecnologia poderia ser mais simples ou mais poderosa? Capítulo 5. O quinto segredo. Orações pessoais. Num dia de bons ventos, basta abrir a vela e ver o mundo cheio de beleza. Esse dia é hoje. Dito por Rumi. A oração é a linguagem de Deus e dos anjos. Da sabedoria preservada nos manuscritos do Mar Morto às práticas nativas que sobreviveram até os dias atuais, a oração é universalmente descrita como uma linguagem mística que tem o poder de mudar o nosso corpo, a nossa vida e o mundo. Essas mesmas tradições, no entanto, contêm ideias muito diferentes com relação ao modo mais eficaz de falar o idioma da oração. Ao longo dos tempos e a seu modo, cada prática espiritual ofereceu a sua visão peculiar sobre o que a oração é exatamente, o seu modo de operar e a maneira de aplicá-la na nossa vida. Uma síntese final nos mostra que o idioma da oração não tem regras e não envolve formas certas ou erradas de expressão. Ela está dentro de nós como algo que brota naturalmente. O sentimento. Ao descrever o sentimento como oração, o abade tibetano afirmou inequivocadamente essa sabedoria intemporal que havia muito se perdera no Ocidente. Quando vocês nos veem cantando muitas horas por dia, quando vocês nos veem usando sinos, orins, carrilhões e incenso, estão vendo o que fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. Sentimento é oração. Depois dessa explicação, ele me devolveu a pergunta: como vocês fazem isso na sua cultura? É estranho como uma única pergunta formulada da maneira certa e no momento certo pode cristalizar uma crença que talvez tenhamos tido dificuldade de expressar em palavras no passado. Ao ouvir a pergunta do abade, precisei penetrar no mais profundo do meu ser para explicar como eu acreditava que as orações ocidentais operavam. Nesse momento, comecei a sentir todo o impacto das primeiras edições bíblicas. Quando os livros que preservavam a sabedoria da emoção e do sentimento desapareceram das nossas tradições, coube unicamente a nós tentar compreender da melhor maneira possível o sentimento e a oração. Hoje, 17 séculos depois, vivemos uma cultura em que desacreditamos os nossos sentimentos, os negamos ou às vezes simplesmente os ignoramos por completo. Isso diz respeito de modo especial aos homens da nossa sociedade, embora essa tendência esteja mudando. É como se tivéssemos operado o computador cósmico da consciência e do sentimento durante quase 1700 anos sem manual de instruções. Por fim, os próprios sacerdotes e pessoas de autoridade começaram a esquecer o poder do sentimento na oração. Foi então que começamos a acreditar que palavras são orações. Se você pedir a alguém na rua, no aeroporto ou num shopping para que descreva a oração, muito provavelmente a pessoa recitará as palavras de orações conhecidas como resposta. Quando dizemos frases como agora me deito para dormir, Deus é grande, Deus é bom, Pai nosso que estais no céu, acreditamos que estamos rezando. Seriam as palavras um código? Em vez de ser a oração em si, poderiam as palavras que permanecem hoje ser a fórmula que alguém elaborou no passado distante para criar o sentimento da oração dentro de nós? Se for assim, as implicações são consideráveis. Sentimos continuamente em cada momento de cada dia da nossa vida. Apesar de nem sempre termos consciência do que sentimos, mesmo assim sentimos. Se sentimento é oração e se estamos sempre sentindo, isso significa que estamos constantemente em estado de oração. Cada momento é oração. A vida é oração. Estamos sempre enviando uma mensagem ao espelho da criação, sinalizando cura ou doença, paz ou guerra, respeitando ou desrespeitando as nossas relações com as pessoas que amamos. A vida é a mente de Deus desenvolvendo-nos
o que sentimos, o que rezamos. Quando as orações deixam de ser eficazes. Durante os estudos realizados em 1972 sobre os efeitos da meditação e da oração em diferentes comunidades, discutidos anteriormente nesse livro, os resultados se revelaram claramente mais do que simples coincidência ou acaso. Os experimentos foram submetidos a todos os procedimentos de pesquisa adotados em qualquer outro estudo científico confiável num ambiente de laboratório controlado. Os efeitos foram reais e foram documentados. Durante o que os pesquisadores chamaram de janela, o tempo em que as pessoas treinadas nas técnicas sentiam paz no seu corpo, o mundo em torno delas refletia essa paz. Os estudos mostram claramente que houve reduções estatisticamente significativas nos principais indicadores que os pesquisadores estavam observando. Como mencionei anteriormente, diminuíram as ocorrências de acidentes de trânsito, de entradas em emergências e de crimes violentos. Na presença da paz, tudo o que podia acontecer era paz. Por mais interessante que sejam, porém, o que esses resultados mostraram em seguida continua sendo um mistério para os que se dedicam para esses estudos. Quando os experimentos terminaram, a violência recomeçou, às vezes alcançando níveis ainda mais altos do que os anteriores ao início do experimento. O que aconteceu? Por que os efeitos das meditações e das orações cessaram? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para compreender o poder do nosso modo perdido de rezar. O que aconteceu foi que os envolvidos pararam de fazer o que estavam fazendo, pararam de meditar e de rezar. Essa é a resposta para o nosso mistério. Em grande parte, os estudos refletem um modo de meditar e de rezar que nos foi ensinado. Num dia típico, cumprimos as nossas rotinas diárias como comerciantes, estudantes e pais, simplesmente fazendo as coisas que devemos fazer. Num determinado momento do dia, reservamos uma breve pausa espiritual. Talvez fechemos a porta para ter alguma privacidade no final do dia, depois de ter lavado a louça, colocado as crianças na cama e passado a roupa. Acendemos velas, colocamos uma música inspiradora e oferecemos orações de agradecimento ou entramos em meditação de paz. Então, ao terminar, paramos de fazer o que estávamos fazendo. Deixamos o nosso oratório e voltamos ao mundo, entre aspas, real. Embora eu possa ter enxergado um pouco algumas coisas aqui, a ideia é que as nossas meditações e orações quase sempre são algo que fazemos em algum momento do dia, e quando terminamos, paramos. Se acreditamos que a oração é algo que fazemos, então é perfeitamente compreensível que quando a oração termina, seus efeitos também terminem. Se entendemos que a oração é o gesto das nossas mãos postas diante do coração e as palavras que dizemos durante esse período, então ela é uma experiência de curta duração. No entanto, levando em consideração os antigos textos descobertos no século XX, a oração nativa da chuva e a história do Abade no Tibete, sabemos que a oração é mais do que aquilo que fazemos. Oração é o que somos. Em vez de algo que fazemos às vezes, essas tradições nos convidam a aceitar a oração como algo em que nos tornamos continuamente. Como é impossível ajoelhar em oração 24 horas por dia e recitar as palavras deixadas pelos antigos até não conseguirmos mais repeti-las, também não é preciso fazer essas coisas para estar em oração. Sentimento é oração, e nós sentimos o tempo todo. Podemos sentir gratidão pela paz no mundo porque sempre há paz em algum lugar. Podemos sentir reconhecimento pela cura das pessoas que amamos e também a nossa, porque todos os dias somos até certo ponto curados e renovados. A razão por que os efeitos dos experimentos pareceram desaparecer é que as orações terminaram. A paz mantida pela bela e impetuosa força presente no interior das pessoas que rezavam e meditavam simplesmente se dissipou quando o meio que a sustentava foi retirado. Pode ser exatamente isso que os essênios estavam tentando transmitir para as pessoas do futuro por meio do idioma que deixaram para nós há mais de 2000 anos. Traduções recentes de manuscritos antigos, escritos em aramaico, a língua dos essênios, oferecem novas ideias sobre as razões por que os registros de oração parecem tão vagos. Traduções refeitas de documentos originais deixam evidente a enorme liberdade que os tradutores tiveram no decorrer dos séculos com relação à terminologia e às intenções dos antigos autores.
Na tentativa de coordenar e simplificar as ideias dos autores originais, muita coisa se perdeu no processo de tradução. No que se refere ao poder da oração, uma comparação da moderna versão bíblica do Pedi e recebeis, por exemplo, com o texto original, nos dá uma ideia de quanto pode ser perdido. A passagem moderna e condensada da Bíblia diz: "O que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa." Quando comparamos essa passagem com o texto original, vemos a chave que está faltando. Todas as coisas que pedirdes reta e diretamente, de dentro do meu nome, vos serão concedidas. Até agora não fizestes isso. Pedi sem motivo oculto, e rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. Essas palavras nos lembram o princípio quântico que diz que a oração é consciência. Ela é um estado de ser em que vivemos e não alguma coisa que fazemos numa determinada hora do dia. Convidando-nos a cercar-nos de nossa resposta e a envolver-nos com o que desejamos, essa passagem nos lembra com palavras exatamente aquilo que o Abade e o meu amigo David nos mostraram na sabedoria das suas tradições. Precisamos primeiro ter o sentimento das nossas orações já respondidas em nosso coração antes que elas se tornem a realidade da nossa vida. Nas passagens acima, Jesus diz àqueles a quem se dirige que eles ainda não fizeram isso. Embora pudessem acreditar que pediam que suas orações fossem atendidas, expressando pedidos simplesmente com as palavras, por favor, que as coisas aconteçam, blá blá blá, Jesus esclarece que essa não é a linguagem reconhecida pela criação. Ele lembra os discípulos que eles precisam falar com o universo de um modo que faça sentido. Quando sentimos como se estivéssemos rodeados por vidas e relacionamentos saudáveis e envolvidos por paz no mundo, esse sentimento é tanto a linguagem quanto a oração que abre a porta de todas as possibilidades. Lembrando o nosso poder. No clássico conto O Mágico de Oz, só quando Dorothy bate os calcanhares 3 vezes e diz: "Leve-me para a casa de tia Anne", é que ela é levada de volta para a sua família e para as pessoas que ama. Todos sabemos que não existe mágica em simplesmente bater os calcanhares. Se fosse assim, veríamos pessoas aparecendo e desaparecendo das filas de Starbucks e das salas de reuniões das empresas cada vez que fizessem a mesma coisa. As palavras de Dorothy não expressavam um pedido, e sim uma ordem. Com quem ou com o que ela estava falando? A ordem era para ela mesma. Ela não estava dando instruções à boa bruxa Clilda ou aos Muckins, que a rodeavam para que realizassem um ato de magia. Era Dorothy que tinha os sapatos que tornaram objetos de poder na sua jornada. Do mesmo modo que a pedra do xamã, a vara de Moisés ou a túnica de José sinalizavam para o poder que existia dentro deles, o calçado de Dorothy produzia o mesmo efeito para ela. As 3 batidas eram um dispositivo de ativação dentro dela para que sentisse como se estivesse em casa. E numa fração de segundo, lá estava ela. Existe uma sensação quase universal de que temos poderes antigos e mágicos dentro de nós. Desde quando éramos crianças, fantasiamos sobre a nossa capacidade de fazer coisas que estão além da esfera da razão e da lógica. E por que não? Enquanto crianças, as convenções que dizem que milagres não acontecem na nossa vida ainda não arraigaram em nós a ponto de tornarem-se limites para as nossas crenças. É possível que a nossa sensação de ligação com uma força maior seja tão universal e que almejamos tanto essa ligação que preservamos as antigas fórmulas para estabelecê-la, apesar de ter esquecido como usá-las em nossa vida? Poderiam as nossas lembranças dos contos de fada e de magia, por exemplo, ter preservado segredos para o nosso mundo perdido de rezar sem sequer percebêssemos?
Se sentimento é oração, então a resposta a essa pergunta é um retumbante sim. Com essa possibilidade em mente, vejamos alguns exemplos familiares do modo como o código para a oração foi transmitido de geração a geração ao longo do tempo. Talvez a oração mais conhecida e universal seja a oração do Senhor, o Pai Nosso. Suas palavras são reverenciadas por quase 1/3 da população mundial, os 2 bilhões de cristãos que buscam conforto e orientação nesse antigo código. A oração inteira é normalmente recitada durante cerimônias religiosas, mas as 2 primeiras invocações são conhecidas como a grande oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Em vez de simplesmente recitar as palavras habituais, eu o convido a fazer uma experiência. Ao ler as palavras da grande oração, ou talvez dizê-las em voz alta, registre mentalmente como essas palavras o fazem sentir-se. Como você se sente enquanto fala pessoalmente a força que criou o universo inteiro e também a vida em cada célula do seu corpo? O que você sente ao tomar consciência de que o nome de Deus é um nome santo que só deve ser usado de modo reverente e sagrado? Não há maneira certa ou errada de sentir-se com relação a essa oração. A questão aqui é que as palavras que foram registradas há mais de 2000 anos tinham o objetivo de evocar sentimento. Desvinculadas do tempo e das civilizações, as palavras se dirigem àquela parte de nós que é permanente, o coração. Seja qual for o sentimento que as palavras despertam em você, esse sentimento é sua grande oração. O Salmo 23 é um código que atua do mesmo modo. Embora seja caracteristicamente usado como oração de conforto em tempos de dificuldade, como o falecimento de uma pessoa querida, esse código tem a intenção de trazer paz para quem o utiliza. Já com o primeiro verso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, começamos a sentir como se fôssemos amparados e cuidados nesse mundo. Embora as traduções exatas variem, a palavra pastor é uma constante em todas elas. É evidente que essa palavra foi usada intencionalmente devido à sua forte metáfora e à sensação de sermos protegidos por aquilo que ela desperta em nós. É possível que um dos códigos de consolo mais admiráveis tenha sido oferecido por Deus a este mundo com o propósito de abençoar e promover a paz. Essa bênção antiga foi descoberta em 1979, inscrita em 2 pequenas tiras de prata com formato de pergaminho. Essa passagem de Números 6, 22 a 26, data de 400 anos antes dos manuscritos do Mar Morto, e acredita-se que seja a passagem mais antiga já encontrada entre as descobertas bíblicas. Nas 3 frases do código, Deus prescreve uma fórmula que deverá ser usada para abençoar o povo, dizendo a Moisés: assim abençoareis os filhos de Israel. Em seguida, ele oferece o código com essas palavras: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda paz. Deus termina suas instruções a Moisés dizendo: porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Desse modo, a oração foi preservada através das palavras que nos fazem sentir essas coisas. Em síntese, é provável que esteja evidente até este ponto que o tema central deste capítulo é o que sentimos é oração. Adotando este princípio, temos o grande segredo para ver atendidas todas as nossas orações sem falta. O segredo é que devemos nos tornar as próprias coisas que escolhemos ter na nossa vida. Se estamos em busca de amor, compaixão e compreensão, precisamos desenvolver essa qualidade dentro de nós para que a mente de Deus possa refleti-las de volta em nossos relacionamentos. Se queremos abundância, precisamos sentir gratidão pela abundância que já existe em nossa vida. Diante disso, e sabendo do poder oculto na beleza, na bênção, na sabedoria e no sofrimento, como colocamos essas coisas em prática na nossa vida?
O que fazemos com esses antigos segredos para superar os momentos difíceis da vida? Provavelmente, a melhor maneira de responder essa pergunta é simplesmente aplicar essas chaves num exemplo. Usei anteriormente a história de Geralt para mostrar como às vezes somos atraídos para situações que nos levam ao mais profundo sofrimento, sob circunstâncias e em momentos que menos esperamos. No caso de Geralt, ele havia perdido tudo o que amava: esposa, filhos, casa e amigos. Seus próprios pais o haviam rejeitado momentaneamente como reação à dor por ele causada às suas vidas. Simplesmente fazendo escolhas a que se sentia impelido, o efeito cascata o levara diretamente à noite escura da alma. Uma vez na noite escura da alma, Geralt tinha uma escolha. Ele podia deixar-se arrastar às profundezas ainda maiores da espiral negra da vida, da raiva, da tristeza, da traição e do desânimo, típicas de uma perda dramática, ou podia mergulhar no mais íntimo da sua alma em busca de força para compreender o que havia acontecido e voltar à tona, sabendo que seria um homem melhor daí em diante. Embora seja definitivamente necessário força para superar momentos assim na vida, a força por si só não é suficiente. Não podemos transcender uma experiência de noite escura usando a nossa força para superá-la. Precisamos de algo mais em que possamos aplicar a nossa força, um processo. Para Geralt, o que segue foi a maneira como ele iniciou o seu próprio processo. Primeiro, o sofrimento é o mestre, a sabedoria é a lição. A chave para curar qualquer provação que a vida nos apresente é que só podemos sofrer quando estamos preparados para o sofrimento. Isso é, só quando já temos todas as ferramentas emocionais para curar a nossa dor é que podemos atrair as experiências que nos darão condições de demonstrar o nosso domínio. Esse é o segredo sutil, mas poderoso para lidar com o sofrimento. A única maneira pela qual Geralt podia ter criado o que ele descreveu como a bagunça em que se encontrava era ter os elementos de compreensão que davam sentido às mudanças em sua vida. O simples fato de saber isso deu-lhe esperança, um novo modo de ver a vida e a força para prosseguir no processo, em vez de desistir. A bênção foi o lugar onde aplicar sua força. Segundo, a bênção é o lubrificante emocional. Quando aplicamos os passos do processo de abençoar descrito anteriormente, suspendemos o sofrimento por um tempo suficiente para substituí-lo por outra coisa. No caso de Geralt, eu o convidei a abençoar tudo o que dizia respeito à sua experiência. Tudo? Ele perguntou. Tudo, eu respondi. A chave para o sucesso da bênção é que ela reconhece tudo, desde aquele que sofre até aquele que faz sofrer. Geralt começou abençoando a si mesmo, afinal, era ele quem sofria. Depois, abençoou a mulher que o traiu. Ele acreditava que ela era a causa do seu sofrimento. E completou o processo abençoando todos aqueles que haviam testemunhado o seu sofrimento. Isso incluía suas filhas, sua esposa, seus pais e seus amigos. Ao abençoar, ele suspendeu sua própria dor por tempo suficiente para deixar entrar outra coisa. Essa outra coisa era a capacidade de ver o quadro geral e entender os fatos aparentemente sem sentido que estavam acontecendo em sua vida. Por meio do novo sentido da sua experiência de vida, ele encontrou a beleza. Terceiro, a beleza transforma o nosso sofrimento. Para além daquilo que só vemos com os olhos, quando conseguimos ver a simetria, o equilíbrio e o dar e receber de uma situação, começamos a entender por que as coisas aconteceram daquela maneira. É onde ocorre a mágica. Quando nosso sofrimento faz sentido para nós e conseguimos ver a luz no fim do túnel, começamos a nos sentir diferentes a respeito da nossa experiência. Nessa diferença, o nosso sofrimento se transforma em sabedoria. Aqui começa a cura. Quarto, sentimento é oração. Antigas tradições nos lembram que o mundo à nossa volta é o espelho daquilo que nos tornamos em nossa vida, o que sentimos sobre a nossa relação com nós mesmos, com os outros e, por fim, com Deus.
Evidências científicas atuais sugerem exatamente a mesma coisa. O que sentimos dentro do nosso corpo é levado para o mundo além do corpo. Para Gerald, como também para muitos de nós, essa é uma maneira nova de ver as coisas, diferente daquela que nos foi ensinada. Ela também fortalece. Alguns dias depois de iniciar o seu processo, Gerald conseguiu abençoar e redefinir a sua dor e amargura. Os novos sentimentos se tornaram a oração que ele enviou ao mundo à sua volta. Quase imediatamente, seus relacionamentos começaram a refletir suas orações. Embora ainda precisasse trabalhar a situação, ele e sua ex-mulher desenvolveram uma amizade saudável. Isso foi bom para eles e para suas filhas. Em pouco tempo, também Gerald envolveu-se num romance que espelhava sua nova autopercepção. Juntos, ele e sua companheira empreenderam uma jornada de descoberta que sua antiga esposa consideraria ameaçadora. Dessa forma, Gerald superou a sua noite escura da alma. Eu o vi pela última vez em 1990 e ele disse: "Meu amigo, estou feliz que tenha passado. Acho que não suportaria passar por isso outra vez." "Podem aparecer outras", repliquei. "Só porque você sai de uma noite escura não significa que não terá outra. Significa apenas que você conseguirá perceber que ela está chegando e saberá, sem sombra de dúvida, que sempre há uma vida melhor no outro lado." Orações pessoais. O fundamento de tudo o que estamos dizendo aqui é que as palavras das orações não são orações em si. Embora as palavras possam ser bonitas, antigas e relíquias consagradas pelo tempo, elas são apenas o catalisador que libera força. E a força está dentro de você. Você é a palavra operativa aqui. Do mesmo modo que o código num computador aciona uma série de eventos, as palavras despertam sentimento no nosso corpo. Mas nem o código, nem as palavras têm qualquer poder até que adquiram significado. Para o código, é o sistema operacional do computador. Para as palavras, são os nossos sentimentos. As orações são pessoais. As palavras que despertam um sentimento intenso de gratidão ou reconhecimento em mim podem não ser tão eficazes para você. É aqui que você pode entreter-se com as orações. Crie suas próprias orações. Encontre as palavras especiais que têm sentido para você. Para você somente, para que lhes sirvam como uma oração sagrada e secreta, somente entre você e Deus. Uma oração pode ser tão simples quanto uma única afirmação declarando que qualquer que seja o objeto da sua prece, ele já está realizado. Um exemplo desse tipo de oração pode ser uma frase simples que você repete para si mesmo cada vez que fecha a porta do carro e dá partida para ir a algum lugar, como a um supermercado. Agradeço a viagem segura e o retorno a salvo. Ao dizer a oração santa, a gratidão como se a sua viagem já tivesse sido realizada. Para fortalecer a sua oração com os sentidos, visualize-se fazendo alguma coisa depois de voltar para casa, como tirar os mantimentos do porta-malas e arrumar as latas no armário ou colocar as verduras no refrigerador. A chave é que você só pode tirar as compras do carro e guardá-las se voltar para casa. Desse modo, você fixa a intenção poderosa de uma viagem segura, sentindo-a como se já tivesse acontecido. Conta-se que o Dalai Lama usou essa forma de oração quando iniciou a viagem insidiosa que o levou do país para o exílio através das montanhas escarpadas que separam o Tibete da Índia. "Eu vejo uma viagem segura", disse ele, "se os relatos são fiéis e um retorno seguro." Caso você tenha uma veia poética, as suas orações podem refletir a sua criatividade em forma de rimas. Além de ser fáceis de lembrar, as rimas podem se tornar parte do seu ritual diário. O importante é agradecer o sentimento que elas criam. Tenho um amigo que oferece esse tipo de oração enquanto dirige para o trabalho todos os dias. A sua casa e o seu trabalho estão separados por uma cadeia de montanhas e muitos animais selvagens que frequentemente cruzam o caminho no lusco-fusco tanto do amanhecer como do anoitecer, às vezes são mortos. Sempre que ele se prepara para sair, sua oração começa assim:
Todas as criaturas, grandes e pequenas, estão seguras hoje, cada uma e todas elas. Embora possa parecer muito simplista, acredito que o mundo funciona dessa maneira. A criação responde ao que nós tornamos. A criação responde ao que nós nos tornamos e ao que sentimos. Talvez não seja coincidência que ao longo de todos os anos em que o meu amigo ofereceu a sua oração a todas as criaturas, ele nunca sofreu um acidente com os animais que cruzavam a rodovia. Embora os veja na beira da estrada ou cruzando logo antes ou depois que ele passou, sua oração tem sido atendida. Tenho outra amiga que faz coisa parecida sempre que viaja a negócios. Seja de avião, de táxi ou dirigindo o próprio carro. Ela começa cada viagem agradecendo a inteligência viva que está presente, inclusive nas coisas que chamamos de inanimadas. Durante a decolagem do avião, por exemplo, ela afirma: nós criamos essa máquina do pó da terra para nos servir durante a vida desde o momento do nascimento. Repito, embora isso pareça simplista ou mesmo ridículo para algumas pessoas, são essas palavras que criam para ela o sentimento de que ela está em contato com a substância de que o avião é feito. Nessa comunhão sagrada, ela sente a força de estar ligada à máquina responsável por sua segurança, em vez de simplesmente esperar por um voo bem-sucedido. Esses são apenas alguns exemplos. Sabendo como nossas orações operam, eu o convido a criar a sua. Divirta-se com os seus poemas orações. Compartilhe-os com os amigos. Não se surpreenda se lhe ocorrer muito naturalmente consolidar e selar as suas orações com uma rima. Nós sabíamos fazer isso quando éramos crianças, e os nossos filhos lembram como fazê-lo naturalmente e atualmente. Essa não é uma coisa tola, ao contrário, podemos simplesmente descobrir que, através de momentos tão simples e agradáveis da vida, estamos aplicando uma antiga tecnologia interior para entrar em contato com a força mais poderosa do universo. E você achava que era apenas um simples poema. Gratidão por ouvir Segredos de um Modo Antigo de Rezar, por Greg Braden.